Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. A importância das universidades públicas é uma daquelas verdades que ficaram ainda mais escancaradas com a chegada da pandemia no Brasil. E não é difícil entender por quê, né? Vamos lá, alguns exemplos. São nos laboratórios de algumas federais, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Federal do Paraná e a Federal de Minas, que estão sendo desenvolvidos imunizantes contra a Covid. É isso mesmo, vacinas aqui, Made in Brasil, nacionais. E também é graças aos mais de 50 hospitais universitários com leitos de Covid que muita gente pôde ser atendida em meio ao colapso da saúde no nosso país. Agora, imaginem que tudo isso possa simplesmente ser paralisado daqui a 2 meses. Vamos falar sobre cortes na área da educação. O orçamento para a manutenção das universidades federais teve um corte de R$1 bilhão. O levantamento é da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições. Segundo a entidade, a redução prejudica o avanço da ciência no país. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, divulgou que pode paralisar as atividades. O orçamento de 2021 repetiu uma tendência de cortes na educação e na pesquisa que já se arrasta há anos. Para vocês terem uma dimensão do problema, o Ministério da Educação foi a pasta que mais sofreu bloqueios nesse ano e teve quase 2,7 bilhões de reais congelados. Isso, é claro, de um orçamento que já era apertado. Na prática, esse corte precisou ser repassado para quem está debaixo do guarda-chuva do MEC. A estimativa da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, é que as universidades federais tenham perdido pelo menos R$1 bilhão em orçamento nesse ano. O MEC também se pronunciou sobre o assunto. Vamos ouvir. O MEC disse em nota que não estão sendo medidos os esforços ali para evitar esse tipo de corte no orçamento ou então mitigar as reações, o que acontece através dessa redução. As nossas universidades federais estão por um fio e é sobre isso que eu trato nesse episódio do Item Mais com os meus convidados. Para isso, eu vou contar com a ajuda do professor Otaviano Heleni. O Otaviano dá aulas no Instituto de Física da USP e já foi presidente do INEP. Professor Otaviano, bem-vindo ao Item Mais, prazer em falar com o senhor. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Professor, o senhor concorda de começar esse papo da gente explicando para todo mundo para onde é que iria esse 1 bilhão aí que as universidades deixaram de receber? Esse dinheiro, normalmente, esse recurso, é o recurso tipicamente aquele de custeio das instituições para manutenções e investimentos em geral. Então, são serviços de terceiro, pagamento de contas de água, luz, telefone, insumos, inclusive insumos hospitalares, por exemplo, uma série de despesas correntes do dia a dia, vamos dizer assim. Ô professor, como é que os reitores fazem, então, para pagar o que precisa ser pago, para investir onde precisa ser investido, para manter o ritmo de uma instituição de ensino que, nesse momento de pandemia, ganhou ainda mais relevância? Inclusive, é muito difícil essa situação, porque é uma despesa relativamente pequena, perto do orçamento total das universidades, mas é capaz de travar o funcionamento da universidade. Então, hipoteticamente, se é cortada a luz, a universidade não funciona. Claro. Né? Por uma despesa, um valor absolutamente pequeno, perto do restante, que são os salários e outras despesas que a instituição tenha. Então, com pouco recurso, trava o funcionamento da universidade. E aí, o que acontece? Eu já vi vários casos, as contas de luz vão atrasando, contas de água vão atrasando, e simplesmente isso. Às vezes, serviço de terceiro também atrasa insumo. O professor, vamos olhar aí para o passado recente. Em 2019, também teve aquele bloqueio vultuoso aí de verbas das universidades, mas ali aquela juíza de Salvador depois suspendeu, argumentando que a educação é sim um direito fundamental e que o corte feria aquele princípio básico, que é a autonomia das universidades. O senhor acha que esse mesmo argumento serviria para o presente?
Sim, esse tipo de corte, ele atrapalha o funcionamento das universidades e fere o direito das pessoas à educação, isso claramente, não tem dúvida nenhuma. A questão, não sei se é exatamente jurídica, é um problema muito maior. E a questão é o seguinte, ao cortar, o que acontece? As reitorias são obrigadas a correr atrás do MEC para implementações orçamentárias. E aí, vamos dizer assim, ela fica sob a pressão do MEC. Então, isso que é também uma coisa muito ruim. Para se resolver o problema financeiro, obriga-se reitores a correrem atrás de pedidos junto ao MEC. Exato. A gente viu também recentemente aí o ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, se eu não me engano foi numa entrevista coletiva, pedindo para que a iniciativa privada investisse, né, em pesquisas sobre a Covid. Mas não é meio esquizofrênico isso? O próprio governo corta dinheiro das universidades e depois joga a responsabilidade dele em cima de quem não tem nada a ver com isso? Até poderia entrar, mas não tem a ver. Em nenhum lugar do mundo o setor privado faz investimentos desse tipo de coisa. Ele faz investimentos muito localizados. No total, globalmente, o grande investidor de ciência e tecnologia são os governos, não é o setor privado. O setor privado ele vai fazer negócio, isso sim. Se ele pegar uma brecha que ele percebe que se ele investir algum dinheiro em pesquisa nessa brecha, nesse caminho, ele vai ter lucro num prazo relativamente curto, o prazo do setor privado é curto. Ele faz um investimento que quer ter o retorno em 2, 3, 4, 5 anos. Eu não sei exatamente qual é a escala de tempo, mas não é a escala de tempo do desenvolvimento científico, tecnológico e cultural de um país. Isso aí é outra coisa. É um processo de mestrado, doutorado e pós-doutorado é um processo que ele por si só pode demorar mais que 10 anos. Então é só um pedacinho do processo que demora 10 anos. E o retorno é sempre incerto, né? Todo esse desenvolvimento que ocorreu tecnológico e científico nos últimos, até colocar assim, 3, 4 séculos, né? Desde do fim da Idade Média, todo esse desenvolvimento ele não foi uma coisa dando retorno a curto prazo, foi uma coisa indo, ao longo do tempo ele foi se acumulando e dando retorno para a sociedade, na forma de melhor qualidade de vida, melhor saúde, mais cultura, mais conhecimento, etc., mas num processo bastante lento, né? mais seguro. Agora, isso aí está fora da escala de tempo do setor privado, ele está na escala de tempo de um país pode fazer isso, então o país pode decidir, vamos escolar a população e desenvolver ciência e tecnologia. O país como um todo pode fazer isso e esperar que o retorno demore 10 anos, 20 anos, né, que é uma escala de tempo bem típica para esse tipo de coisa. Agora, o setor privado não. O setor privado não investe nesse tipo de coisa em lugar nenhum do mundo. Vamos falar do momento também, né? Por causa da pandemia, a gente viu quão importante é o investimento em educação, na ciência, no que é desenvolvido pelas universidades, no resultado, isso para a humanidade. Em qualquer lugar do planeta a gente está vendo essa relevância. Como entender o que acontece aqui no nosso Brasil? Bom, a gente está sendo, vamos dizer assim, governado por um grupo de pessoas que nega a ciência, nega a cultura, nega até a física básica, que é a Terra, a esfericidade da Terra, quer dizer, um negócio meio maluco, está totalmente fora de propósito o que está acontecendo, né? E que nega, então, qualquer tipo de conhecimento é negado. Inclusive, parece que é o seguinte, isso é um conhecimento científico? A postura dessas pessoas é, então eu sou contra, né? É uma postura totalmente maluca, né? E isso não poderia jamais ocorrer. Quanto ao retorno de ciência e tecnologia, ele ocorre no dia a dia, quer dizer, o tempo todo está ocorrendo retornos dos investimentos feitos no passado. Por exemplo, a telefonia celular que está funcionando bem agora, há quantos anos? Talvez 30 anos ela tem de existência, mais ou menos, né? Então, em 30 anos, apareceu a possibilidade de ter ligação de qualidade, a preço gratuito, a preço muito baixo, etc. Mas são 30 anos de trabalho em cima disso. Na área, em particular, de saúde, o retorno é enorme, quer dizer, a erradicação de várias doenças, como varíola, paralisia infantil e várias outras, isso aí, que preço isso tem? Tem o preço, o valor enorme, né? O valor econômico disso aí.
São investimentos que se pagam num prazo bastante razoável. O dinheiro investido reverte em PIB do país, né, e em renda das pessoas em um tempo relativamente curto. Em 10 anos, mais ou menos, o investimento está pago. E em ciência depende do país. Em alguns países, o investimento em educação ele se paga em 2, 3 anos. Em outros países, especialmente nos mais avançados, ele demora mais para se pagar. Mas no caso brasileiro, um tempo típico é 10 anos. A mesma coisa com ciência e tecnologia. São investimentos que a compensação econômica deles é altamente vantajosa. Eu quero olhar também para o censo, né? A não realização do censo. Depois teve a decisão ali da Justiça mandando realizar, mas o próprio presidente disse que não tinha mais condições, né? O presidente do Instituto do IBGE disse que já não dava mais para fazer isso. Como isso pode impactar a avaliação do censo que virá, né? A dimensão desse dano a gente não consegue mensurar nesse momento, mas certamente aparecerá quando as análises todas forem feitas desse momento específico aí dos últimos 2 anos na história do nosso país. Então, aí é um ponto muito importante pelo seguinte, os dados gerados pelo Censo e pelo PNAD, pelo Programa Nacional de Amostragem Domiciliar do IBGE, são extremamente úteis para o planejamento econômico, social, de desenvolvimento, etc. do país. São absolutamente fundamentais. O que acontece nesse momento e já aconteceu no passado, na década de 90? Com um governo extremamente liberal, né, que é o atual governo, né, ele fala, para que planejar? Planejamento não importa, planejamento é uma coisa do governo, de Estado, uma coisa macro no país. Como nós somos a favor do liberalismo, deixa que o mercado se regula. Então, no fundo, o IBGE, o fim desse censo atual, está embasado nessa ideia de que o mercado vai resolver. Para que planejar? Isso é lamentável, porque se você planejar, você faz a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, né? E o mercado depende da renda das pessoas. Bom, eu sou a prova viva de que investir em educação e na pessoa vale. É minha família inteira de educadores. Em casa nunca teve muito dinheiro, mas teve muita educação e a valorização plena. Então, sim, a minha voz ecoa no mesmo sentido da do senhor. Muito obrigada, professor. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Agora a conversa é com a Cláudia Costin, que já é convidada de honra aqui do nosso podcast, para minha e para sua alegria e você que me acompanha todos os dias. A Cláudia, né, é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. Cláudia, que bom ter você de volta aqui. Prazer em ouvi-la mais uma vez. E é um prazer meu estar aí com vocês, Mona Lisa. Vamos lá, Cláudia. Sempre que a gente fala, assim, no primeiro momento, né, sobre os cortes aí nas universidades, a gente acaba remetendo mais à pesquisa, à questão da tecnologia, mas eu queria toda a sua formação e a sua opinião e o seu conhecimento para a gente olhar aí para os danos relacionados ao ensino especificamente. Não só a longo prazo, mas já aquele efeito a médio prazo. Vamos começar por aí? Você concorda? Com certeza. É importante entender que esse corte não é o primeiro, quer dizer, nós tivemos uma sucessão de cortes, e sequer foi só nesse governo. Dada a situação fiscal, em parte, e é bastante compreensível que se reduzam os recursos em crise fiscal, e nós estamos vivendo uma crise fiscal. O problema é que nós estamos também vivendo algo que impacta muito a economia, e a possibilidade de um desenvolvimento mais consistente do país, porque nós vivemos em tempos do que é chamado de quarta revolução industrial ou de nova economia, em que só ter competências básicas no meio da força econômica ativa não é mais suficiente. Seres humanos estão sendo, numa velocidade sem precedentes, sendo substituídos por máquinas. E mais do que isso, muitas empresas, dado o fato de que mão de obra barata já não compensa mais tanto na recuperação das crises, estão fazendo as suas empresas voltarem para os países de origem, automatizando os processos que fica mais barato. Ou seja, se nós não tivermos uma juventude com competências de nível um pouco mais sofisticados e não só as competências básicas, não é só que esses jovens perdem os seus direitos de aprendizagem, mas o país
país não se desenvolve. Então, por isso que a universidade é tão importante, tanto no que diz respeito à pesquisa, quanto no que diz respeito ao processo de ensino. E a universidade, eu sou do Conselho Consultivo da USP, eu sou do Conselho da Fundação Qatar, lá no Oriente Médio, acompanhando o esforço de promover uma universidade mais significativa. É muito importante investir em educação em tempos como esse. Sem dúvida. Quando você fala aí sobre essas questões de que, sim, é necessário por causa da demanda mundial, por causa do momento em que nós vivemos no planeta, a gente ter jovens com uma educação mais aprimorada para enfrentar toda essa robotização, nem sei se é essa a melhor palavra. Talvez seja. Talvez seja, porque é que veio a figurinha na minha cabeça, aí ponto, externei em palavra. Mas a gente vê aqui no nosso país exatamente o contrário, a gente vê a dupla perda, então, para os nossos jovens estudantes, que já é a limitação ao acesso à tecnologia pelas características naturais de grande parte da população brasileira, que tem, enfim, as profundas diferenças, e mais essa questão que você traz. Então, aqui, o quadro, ele é ainda mais cruel? Eu acho que sim, e vou te falar por que eu acho que ele é particularmente cruel. Primeiro, porque apesar de nós vivermos uma transição demográfica, né, que se reflete numa taxa de fertilidade da mulher menor, ainda temos uma população jovem grande, um bônus demográfico. Está se extinguindo, mas temos ainda. E essa população precisa se qualificar. E é bom lembrar que quem faz a pesquisa, quem não conhece muito bem a vida das universidades federais e de algumas estaduais de ponta, é importante dizer que quem faz pesquisa no Brasil, 90% da pesquisa brasileira vem das universidades federais e estaduais. E quem faz a pesquisa são os alunos de doutorado. Então, quando você afeta o processo de ensino, você afeta aqueles que irão produzir pesquisa, aqueles que trabalharão com os seus professores na produção de pesquisa. Porque no pós-graduação é muito difícil separar o que é pesquisa em universidades de pesquisa como as federais e estaduais. O que é pesquisa do que é processo de ensino. As duas coisas estão muito integradas. Nossa, é muito complicado, porque estou lembrando aqui do anúncio feito por diversas universidades, Cláudia, como a Federal de Viçosa, né, que disseram aí que as aulas presenciais não voltam em 2022, não tem só a ver aí com a questão da pandemia, mas pela falta de verba. Exatamente. E é importante lembrar que os alunos das federais ficaram o primeiro semestre de 2020 sem aulas nem remotas nem presenciais, pois só no segundo semestre de 2020 que as aulas foram retomadas. E tem a ver com uma coisa que precisa ser enfrentada. Governar quer dizer implementar políticas públicas. No caso do governo federal, o Ministério da Educação deveria coordenar a política educacional do país e prestar também atenção na sua rede de universidades. A sensação que eu tive no primeiro semestre de 2020 e em parte do segundo semestre é que havia um interesse maior em fazer uma pseudo-guerra ideológica com a universidade do que fazer com que a universidade se conecte mais com os desafios do desenvolvimento do país. Se a gente não gosta da política de ensino superior, então vamos trazer uma nova proposta para o ensino superior. Simplesmente entrar em guerra com a universidade não vai nos levar a lugar nenhum. É fundamental se pensar, é o futuro e se a proposta para a universidade, então vamos discutir junto com os reitores, com a Andifes, que congrega os dirigentes de instituições federais de ensino superior, com a sociedade, qual deveria ser o papel da universidade para contribuir ainda mais com o país. E não comprar brigas gratuitas, se tem maconha, se não tem maconha. Aliás, eu acho isso deveria ser olhado com mais atenção, porque juventude tem comportamentos transgressores desde que o mundo é mundo, faz parte. Desde Romeu e Julieta, se a gente quer ir para a bela e recatada do lar, vamos olhar para Romeu e Julieta, pronto.
Mas o que interessa é o processo de ensino, a pesquisa e a abertura para a comunidade mais ampla. É isso que a universidade tem que fazer. Então, parar de procurar pelo em ovo e olhar com muito mais seriedade para a universidade brasileira. Eu lembro meu primeiro mês de percepção quando o ambiente universitário, acadêmico, de fato fez diferença na minha vida. E olha que eu sou de uma família de educadores, né? Uma família que tem professores em todos os níveis, tias, primos, pais, irmãs, enfim. E o impacto que foi receber aquelas informações, aquele olhar para a humanidade, aprender semiótica, ler Peirce, ler filósofos de verdade e saber decantar tudo isso é um divisor de águas, mas que só melhora o ser humano. Então, pelo amor de Deus, não é possível pensar uma humanidade elevada sem universidades, desde a Grécia, assim. É verdade. É importante a gente atentar para o que é o essencial que o ensino superior pode nos trazer. E não só esse ensino superior das federais e estaduais, que normalmente é mais difícil entrar, tem mais dificuldade de acesso, mas mesmo o ensino superior oferecido para o jovem que trabalha, em que ele vai estudar ou à noite ou à distância, e que também é importante, porque a partir do momento que a gente se torna adulto e tem acesso a um outro tipo de saber, e mesmo para essas escolas que não são tão bem avaliadas, elas têm um papel muito importante, eu diria mesmo, um papel no processo civilizatório. Você se torna um adulto, em tempos de inteligência artificial, vai ser muito importante ensinar esses jovens a serem pensadores autônomos, capazes de, com acesso a vários saberes, formular seus próprios pensamentos, se informar pelo meio que consideram mais adequado àquilo que ele pensa e não decorar a visão de mundo do seu professor e devolver numa prova, como muitos alunos fazem, por exemplo, no ensino médio. Nós temos que repensar o ensino muito mais mão na massa, com experimentação, com resolução colaborativa de problemas com criatividade, porque os robôs não sabem colaborar em problemas que não sejam operacionais. Então, esse é o espaço humano que nos resta. E o acesso ao patrimônio cultural acumulado pela humanidade. A gente só pode ser disruptivo a partir de alguma coisa que a gente conheceu. Então, a educação acaba tendo um papel de, ao mesmo tempo, passar os conhecimentos acumulados até uma geração para as novas gerações e, ao mesmo tempo, prepará-los para serem inovadores, disruptivos. Isso tudo é um papel importantíssimo da universidade, além da profissionalização estrito sensu. Exatamente, até porque hoje, depois de formados, a dificuldade parece muito maior, né, para de fato entrar no mercado de trabalho, para de fato atuar. Então, é necessário que essa base seja de verdade, né, sustentada de verdade, não uma base na areia, mas no concreto sólido ali, que dê a catapulta necessária para os jovens estarem plenamente inseridos. É verdade. E se a gente pensar no que vai acontecer com extinção de postos de trabalho, né, tem dois pensadores da Universidade de Oxford, o Osborne e o Frey, que falam que cerca de 2 bilhões de postos de trabalho vão estar extintos até 2030. 2030 daqui a 9 anos. E não vão ser extintos todos ao mesmo tempo, vai ser em ondas sucessivas. Eu tenho que preparar esse jovem que entra na universidade não só para uma profissão, mas para poder se reinventar profissionalmente ao longo, na medida da extinção desses postos de trabalho e às vezes de profissões inteiras. Então, ensinar a pensar é uma estratégia bastante importante. Eu amo conversar com você, sempre uma delícia, é um aprendizado constante. Seria sua aluna hoje fácil, mas assim, onde você estiver eu me inscrevo. Minha querida, muito obrigada. Olha, foi um prazer falar com você, Mona Lisa. Um abraço. Que papo excelente para começar a semana, né? Olhando de verdade para o valor da educação. Não é qualquer educação, a educação a que todo ser humano tem direito. A educação plena. Amanhã tem mais. Inter.